Você já se perguntou se, na Bíblia Sagrada, um animal poderia realmente falar com a voz de um ser humano, confrontando um profeta de Deus e salvando sua vida? Imagine a cena. Um profeta montado em sua jumenta, batendo nela furiosamente, quando de repente ela abre a boca e responde como se fosse uma pessoa. Isso não é ficção de um filme de fantasia, mas uma passagem real e misteriosa das Escrituras que vai desafiar tudo o que você pensa sobre como Deus se comunica. Fique comigo até o final, porque essa história pode mudar a forma como você ouve a voz divina no seu dia a dia. Para entender essa narrativa intrigante, precisamos voltar ao contexto histórico do livro de Números, no Antigo Testamento. Estamos por volta do ano 1500 a.C., quando o povo de Israel, liderado por Moisés, estava peregrinando pelo deserto após saírem do Egito. Eles acamparam nas planícies de Moabe, e isso aterrorizou o rei local chamado Balaque, filho de Zippor. Balaque, temendo o poder de Israel, contratou um profeta pagão chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus e enfraquecê-lo. Balaão, apesar de ser um profeta que consultava o Senhor, aceitou o convite por ganância, montando em sua jumenta para ir ao encontro do rei. Mas Deus tinha outros planos, e o que aconteceu no caminho revela camadas profundas de mistério e intervenção divina, mostrando como o Criador protege seu povo de maneiras inesperadas. Agora, vamos mergulhar nos detalhes dessa história fascinante, que se desenrola em Números, capítulo 22, versículos 21 a 35. Balaão partiu ao amanhecer, com 2 servos, rumo a Moabe. No caminho, o anjo do Senhor posicionou-se à frente deles, com uma espada desembainhada na mão, pronto para bloquear o profeta. Mas Balaão, cujos olhos espirituais estavam fechados, não via o anjo celestial. A jumenta, porém, percebeu a presença divina e desviou do caminho, espremendo-se contra uma parede e ferindo o pé de Balaão. Irritado, o profeta a golpeou com um bastão. Isso se repetiu 2 vezes mais. A jumenta se abaixou para evitar o anjo e Balaão a espancou novamente. Aqui vem a parte mais intrigante e pouco conhecida. De repente, o Senhor abriu a boca da jumenta e ela falou com voz humana, dizendo a Balaão: "O que eu te fiz para que me batas estas 3 vezes?" Espantado, Balaão respondeu como se estivesse conversando com uma pessoa comum: "Você está zombando de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo." Então, a jumenta rebateu: "Não sou eu a sua jumenta, na qual você tem montado toda a sua vida? Acaso tenho o costume de fazer assim com você?" Balaão admitiu: "Não." Uma curiosidade enriquecedora é que essa é uma das poucas vezes na Bíblia em que um animal fala diretamente, semelhante à serpente no Jardim do Éden, mas aqui é para proteger, não para enganar. Deus usou o que era comum e humilde, uma jumenta de carga, para expor a cegueira espiritual de um homem que se dizia profeta. Essa intervenção não foi aleatória. Ela destaca como o Senhor pode transformar o ordinário em extraordinário para cumprir seus propósitos, e nos lembra que a verdadeira visão vem de Deus, não de nossa própria percepção limitada. O clímax dessa narrativa chega como um trovão. O Senhor abre os olhos de Balaão, e ele finalmente vê o anjo do Senhor parado no caminho, com a espada apontada para ele. Tremendo de medo, Balaão cai com o rosto em terra e confessa: "Eu pequei, pois não sabia que estavas no caminho contra mim. Agora, se isso é mal aos teus olhos, eu voltarei." O anjo responde que Balaão deve prosseguir, mas só falar o que Deus mandar. Esse momento surpreendente revela o mistério central. Deus não só protegeu Israel de uma maldição, mas também usou uma jumenta para humilhar e corrigir um profeta orgulhoso, mostrando que ninguém escapa do escrutínio divino. Em reflexão final, essa passagem nos convida a pausar e examinar nossas próprias vidas. Quantas vezes ignoramos os avisos de Deus porque estamos cegos pela ganância ou pela pressa, como Balaão? A jumenta falante nos ensina que o Senhor pode falar através do improvável, um amigo, uma circunstância ou até uma lição dolorosa, para nos guiar ao caminho certo. Que essa história misteriosa desperte em você uma escuta atenta à voz de Deus, trazendo bênçãos inesperadas e proteção eterna. Se essa narrativa tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre os milagres ocultos nas Escrituras. Deus abençoe você abundantemente.